Fala aí, pessoal. Criar algo novo aqui, que são responder alguns comentários que eu recebo. Já tenho visto alguns criadores de conteúdo respondendo. Eu gosto muito quando o Restadeu responde as agressões. Ainda não cheguei a esse nível, mas eu já tenho recebido algumas agressões verbais. E outras dicas que eu sempre recebo sobre, né? Então, assim, o canal continua focado mais em cultura brasileira. Eu vou tentar falar o menos possível sobre o desemprego. Tentar falar 2 dias na semana, ou quando bater alguma crise sobre as consequências do desemprego, que tem batido de tempos em tempo. Hoje eu estou de boa, mas provavelmente semana que vem vira o mês, aí começa as contas a chegarem, aí possa ter uma crise novamente. Antes de mais nada, não deixe de curtir, comentar, se inscrever no canal. E se puder ajudar financeiramente, também agradeceria, já que isso, infelizmente, é minha única fonte de renda. Eu ainda não cheguei a bater os requisitos do YouTube para que eu possa ser monetizado ou criar um canal de membros. Então, se puder ajudar, também agradeceria. Se não puder, se inscrever já ajudaria bastante, comentar e curtir para aumentar mais o algoritmo e ir para mais pessoas. Vamos aos comentários. Eu não vou citar o nome das pessoas, só vou responder os comentários aqui. E vamos lá. Vejo muitos empresários reclamando que está difícil encontrar funcionários. Não estou enxergando essa realidade que você descreveu. Pelo contrário, a realidade que vejo corrobora com os dados de baixos índices de desemprego divulgados nas estatísticas oficiais. Vamos lá. Primeiro que, quando a gente pensa em estatísticas oficiais, a gente tem que pegar a própria pesquisa e ver ela de uma forma mais qualitativa do que quantitativa. Então, assim, podemos ver que o desemprego em certos estados e cidades está baixo, em outras está bem alto. Essa questão de muitos empresários reclamando, cara, na minha opinião, é muito mais... Primeiro que é muito mais incompetência desses próprios empresários do que realmente a questão real. No início do ano, eu fiz uma postagem, para quem lembra, que teve uma placa de um restaurante em um shopping falando que desculpe o transtorno em relação ao atendimento porque as pessoas não querem trabalhar devido ao Bolsa Família. As pessoas não sabem o que é o Bolsa Família, para que serve o Bolsa Família, e como se o Bolsa Família pudesse salvar a economia de muita gente que está desempregado. Então, assim, é uma falácia. É preciso fazer uma pesquisa muito ampla sobre o Bolsa Família para entender como funciona de região para região. Sim, existem pessoas que usam Bolsa Família de forma incorreta, existe, mas a maioria talvez só depende daquela Bolsa Família porque não chega emprego, não chega outras coisas. E tem pessoas que realmente que não conseguem emprego, que não conseguem nada, que precisa do Bolsa Família. Eu prefiro do Bolsa Família, mas infelizmente foi negado. Então, assim, eu não tenho acesso ao Bolsa Família. Um dia eu não vou falar sobre essa questão da renda básica, da renda de cidadania, seja lá o termo que for utilizado, varia de país para país. E sim, mano, existe muitos empresários reclamando porque, primeiro, cara, você pega as novas gerações, elas não querem mais trabalhar. Elas não querem mais trabalhar a escala 6x1, chefes e gestores tóxicos, pressão, essa questão da alta produtividade, isso, e a cabeça das pessoas mudaram. E hoje, qualquer um pode criar sua própria renda, sua própria profissão. Hoje você pode fazer um curso ou aprender de forma autodidata para trabalhar com marketing digital, para trabalhar com programação, para trabalhar com dados. Você pode seguir a linha dos aplicativos, você trabalhar, ser motorista, ser entregador. Então, assim, você cria seu próprio horário e não precisa da questão de gestão das pessoas. E sim, tem muitos problemas. E quando a gente fala dessa questão de desempregado, varia muito, cara, varia muito. A minha situação em relação ao desemprego não vou falar que é uma situação da maioria, mas é uma situação de uma parcela, porque eu tô ali nessa questão de morar longe, tem a questão da idade,
tem a questão de formação, tem a questão de pensamento e tem a questão por eu falar sobre isso. Então, eu fico muito além de estar brigando ali por vagas, tipo mercado, tipo lanchonete, porque mesmo que eu queira me cadastrar para essas vagas, eu não vou ser chamado por uma entrevista, devido a essas coisas que eu falo. Mas, infelizmente, as pessoas não entendem, né? Então, assim, os dados oficiais, sim, a gente consegue bater que sim, 5%, hoje 5%, agora eu não lembro, mas a gente tem que ver os dados da CAGED, os dados do Sebrae, existe uma porção de dados sobre diversas questões que precisa ampliar o debate. Não adianta você ver no Jornal Nacional que o desemprego tá em baixa, mas sem entender qual é a metodologia, porque existe a metodologia que o governo utiliza e existe a metodologia de outros órgãos oficiais de pesquisas. Então, assim, varia muito essa questão, porque, segundo a metodologia do IBGE, estar empregado não estar trabalhando de CLT exatamente. Um vendedor de água no semáforo, ele entra na estatística de trabalhador, de empregado. Então, assim, a gente precisa debater mais essa questão de empregos formais. Por isso, existem essas questões e muita gente que realmente quer empregar, especialmente na área de serviços, como eu já falei em diversos vídeos, hamburgueria, eu acompanhava muito os podcasts de hamburgueria, hambúrguer perfeito, falando de delivery, e outras de gastronomia, e eles falam que existe uma alta rotatividade porque ninguém quer trabalhar, mas às vezes é um grande problema de gestão. Tem uma reportagem da Folha, que eu já falei aqui também, que tem lojas do Brás que não consegue arrumar empregada há um ano. Então, assim, varia muito de região para região. Eu não vejo muito isso aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo eu vejo que tem muita gente reclamando, mas aqui no Rio eu ainda não encontrei muita gente falando de empresas, de não conseguir empregado. Enfim, é isso. Vi que você é um cara mais para frente fala bem. Essa questão não é culpa sua. Infelizmente, o país está em crise e ninguém fala. Selic é 15%, mata a economia. Acredito que estamos pior que na época da Dilma. Conheço vários que estão na pindaíba. Sobre a área que você estudou, não tem demanda. Talvez não tenha demanda no momento. Os dados estão manipulados para ajudar o Lula. Eu não acho que os dados estejam manipulados. É como eu já falei na resposta anterior. São metodologias e todos os dados têm que ser questionados. É claro que eu não gosto de usar a palavra manipulação, eu gosto de utilizar a palavra narrativa. É de como cada um vai elaborar uma narrativa a seu favor. O governo usa esses dados para elaborar a narrativa pensando nas eleições de 2026. O governo ele não consegue fazer uma pesquisa de forma mais ampla para entender realmente quais são esses empregos, essas pessoas, elas conseguem estar empregadas por um bom tempo, para entender a questão do turnover, enfim. Eu acredito que a gente precisa ir mais a fundo sobre esses dados. Então, assim, eu não gosto de usar a palavra manipulação, eu gosto de utilizar muito a palavra narrativa, e a gente fala que narrativa, seja ela de direita e de esquerda, é sempre para beneficiar o seu campo e para atacar o campo oposto. Então, a gente precisa entender de uma forma mais ampla e mais parcial sobre essa questão. Sobre a área que eu estudo, então, assim, hoje eu atuo em 3 áreas. Primeiro, a área de educação, pela minha formação acadêmica, que eu até então eu não tinha interesse de atuar, e é a única, talvez, é a área que eu tenho mais chance de entrar no mercado. Só que, infelizmente, tudo aqui precisa de network. Só que na área de educação tem a questão de concurso público. Então, eu preciso fazer os concursos públicos para passar e começar a dar aula. Primeiro que essa questão de ser professor no Brasil está se tornando algo bem crítico, né? Então, tem pouca procura, mas pelo menos quando eu fiz a prova no domingo no PND, a sala estava cheia. Diferente do concurso de semanas atrás do CNU, que tinha, sei lá, 50 cadeiras e só tinham 15 pessoas fazendo a prova na sala. No PND, todas as cadeiras estavam cheias e quando fez a chamada para fazer as provas, apenas 2 outras pessoas faltaram. No CNU, na sala que eu participei, acredito que mais de 50% faltaram.
Então, é um caminho, talvez é o caminho mais perto de eu adentrar futuramente, que é dar aula, mas baseado em concurso ou em cadastro. Estou esperando o cadastro, vai sair, estou esperando o cadastro de Búzios e da FATEC para ser professor. Então, é um caminho. O outro caminho é audiovisual, por trabalhar com roteiro, sou roteirista. É uma área que realmente exige network. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter nome. Então, assim, a ideia que eu tenho hoje, eu estou estudando para elaborar um novo roteiro, eu tenho um roteiro pronto, estou fazendo uma pesquisa já para elaborar um próximo roteiro para participar de editais de roteiro. Então, assim, quero começar por baixo, começar com curta, para depois ver, para depois começar a ganhar um certo nome para que, enfim, eu possa aparecer. Infelizmente, eu não consigo adentrar em salas de roteiristas, em projetos, porque eu não tenho network. Então, é uma área que eu preciso entrar no network, mas é muito difícil por questões políticas e as galera nas redes sociais. Elas estão mais preocupadas em culpar, sei lá, a Rouanet, a Aldir Blanc, as leis de incentivo, do que realmente debater audiovisual, que é a minha área em relação ao roteiro. E a outra área que eu estudo também, que é pesquisa, desenvolvimento e planejamento estratégico. Isso aí, mano, esquece. Esquece que é um país. O Brasil é um país que não investe nisso. Então é muito complicado. Então você apresentar esse tipo de serviço de consultoria ou para tentar pegar um projeto assim, a galera não vai entender. Porque a gente está contaminado pelo marketing digital. Então tudo para eles é social media, divulgação das redes sociais. Eu moro num lugar que ainda vive em divulgação de outdoor, de carro de som. Então, assim, debater essa questão de planejamento estratégico, de pesquisa e desenvolvimento. Primeiro que é onde eu moro é complicado, porque a galera nem sequer conhece isso, então depende muito. Então é outra coisa também. Então, as três áreas eu preciso de network. Apenas a primeira é concurso público. Então, para mim, por isso que se torna mais difícil eu conseguir voltar ao mercado de trabalho. E, sim, a culpa é estrutural, não posso falar muito de economia, mas eu tenho acompanhado um pouco que a gente está numa crise. Eu não posso comparar se a crise em relação ao governo Dilma é uma outra história, porque no governo Dilma eu trabalhava numa empresa de consultoria de imigração e era o boom do offshore. Então, com a crise, muitas empresas de offshore quebraram, essas empresas quebraram. Na minha época eu tinha o quê? 20 empresas de imigração e todas estavam aqui no Rio por causa dessa questão dos royalties, mas aí depois veio a emenda Ibsen do deputado, o senador Ibsen Pinheiro, que já até é falecido, e meio que desandou tudo, aí as coisas pioraram, aí veio tudo, aí veio tudo o que acontece, né? Impeachment, Bolsonaro. Hoje a crise ela pode ser maior, mas eu vejo que ela é maquiada justamente pela essa questão dos aplicativos, né? Então, assim, se você está desempregado, você ainda tem a oportunidade ou você trabalhar com marketing digital ou você trabalhar por aplicativos, algo que não acontecia no governo Dilma. Então, se você está desempregado, a única solução que você tinha era vender bala no trem ou água na rua. Então, hoje você tem mais essas oportunidades e essa crise, sim, é maquiada. Eu sei que a gente está em crise e segundo as projeções, principalmente do economista Marcos Lisboa, ele tem falado muito disso, pelo menos as últimas entrevistas, os últimos artigos que eu li dele, ele tem falado que essa crise ela tá para acontecer em 2027, 2028 e vai vir junto com o boom da inteligência artificial, que ela vai ter muito mais força nos próximos anos, que vai demitir muito mais gente, infelizmente. Eu me compadeço da sua situação porque tem uma história parecida. O único trabalho de carteira assinada que eu tive foi por indicação e os outros sempre foi trabalhando em obra como ajudante de pedreiro. Eu já tentei trabalhar até em supermercado e sempre sou rejeitado na entrevista. Desde a minha adolescência, eu sempre fui rejeitado nas entrevistas de emprego. O que vai me salvar é a minha CNH, que em janeiro se torna definitiva. Eu tenho um plano de trabalhar no iFood e fazendo moto Uber. Vou alugar uma moto até comprar a minha. Eu cansei de procurar emprego e nunca ser contratado. Isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa. Eu nem sei se meu plano vai dar certo.
Sempre que eu faço um plano, algo dá errado. Talvez amanhã eu nem esteja vivo. Por isso, eu não fico contando com o futuro. O futuro não pode existir. Eu não tenho vergonha de falar, sou realista, odeio mentira. Mas se não fosse a minha mãe e a nossa própria casa, eu já teria ido morar na rua há muito tempo. Eles dizem que está faltando mão de obra nas empresas. E isso é mentira. Tem muita gente querendo trabalhar, mas o setor de RH rejeita essas pessoas. Ele já respondeu o que eu ia responder. Não adianta as pessoas chegarem nos meus comentários falando tenta mercado, tenta obra, tenta telemarketing. Cara, não é distribuir o currículo que você vai ser contratado. Não é. Como eu já falei minutos atrás. Tudo passa por um processo. Recursos humanos, existem outras coisas. Perfil. Tô vendo a novela aqui agora. Caricoroa, que é uma cidade pequena, que a pessoa queria um médico. Ela já estava pensando no perfil, é um médico início de carreira que quer encher currículo. Então, assim, as pessoas, ela quer um perfil quando elas querem contratar essas pessoas. Quando você vê vaga de mercado, você tem que entender que o mercado quer um perfil. E quando você vai nos mercados, ou você vai ver pessoas que estão ali realmente em primeiro emprego, ou pessoas de 40, 50 anos que toda a sua vida trabalhou nessa área. Então, assim, provavelmente você não vai ver um engenheiro, você não vai ver um sociólogo, você não vai ver um professor trabalhando nessas áreas, porque eles vão ser descartados, se não no currículo, na entrevista, porque eles vão entender a linguagem corporal, eles vão entender o seu perfil, a forma que você se veste, a forma que você se fala. E tu acha que o RH vai deixar passar porque eles sabem que pessoas com mais preparo, com mais conhecimento, por mais que eles precisem desses empregos, eles não vão ficar 1 ou 2 anos porque eles querem contratar alguém que pelo menos fique 1 ano na empresa. Porque um processo seletivo requer custo, seja para contratar e para demitir. Então, assim, se ficar contratando de 3 em 3 meses já é um cansativo, principalmente em pequenas e médias empresas, que estão quebrando por causa disso, porque tem uma rotatividade muito alta de funcionário, processos trabalhistas, porque a pessoa não tem preparo, ela monta uma empresa, ela monta um negócio, mas ela não tem preparo com gestão de negócio, ela não tem conhecimento de leis trabalhistas, ela vai na onda de muita politicagem, seja ela de direita, de esquerda. Então, assim, ela não tem preparo para lidar com as pessoas, às vezes ela nem lidar com o cliente. Então, assim, por muitas questões. Então, as empresas com mais conhecimento, com mais preparo, eles vão saber quem é quem na hora de contratar. Por isso não é tão fácil. Vai no mercado que você vai ser contratado, porque existem várias nuances. Porque pior que na minha cidade, aonde coloca currículos, eu coloco lá vários e não chama. A questão é que eles colocam quem eles querem. Detalhe, tem o 2º grau completo, curso de solda e um de montador de andames. Eu coloquei meu currículo para qualquer vaga, sendo limpeza, serviços gerais, e nem assim aparece vaga. Como já respondi assim. Como eu já respondi, até no subemprego requer indicação. Então, assim, emprego hoje é indicação. Na primeira pergunta, no primeiro comentário, uma pessoa comentou em cima disso. Ele falou assim, em vez de você ficar falando, reprisando a mesma coisa, por que você não dá emprego ao amigo? Porque é verdade. Emprego no Brasil é network. Então existem várias nuances. Não é apenas entregar o currículo que você vai ser contratado. Por mais que os números dizem que o desemprego está baixo, a realidade é muito mais ampla e muito mais triste. Principalmente na hora de procurar emprego. Dica 1. Faça um currículo com algum papel colorido. Ele se destacará no meio de vários papéis brancos. Dica 2. Espere ser chamado. Se não for, dá uma de doido e vai no estabelecimento dizer que foi chamado para uma entrevista de emprego. Tem que ser uma empresa grande, de preferência. A administração dessas empresas é bem bagunçada. Depois da entrevista, espere ser chamado. Se não for, apareça no mesmo estabelecimento e fale com algum superior. Diga que foi contratado. Primeiro que a gente está em 2025 e já fiz muito isso nos anos 2000, que era uma outra situação minha. Já botei papel colorido, já mudei a cor da fonte, já mudei de fonte,
eu tenho um pouco conhecimento de Photoshop e Illustrator, já fiz o meu currículo diferenciado, já fiz tudo e mesmo assim não fui chamado. Então, assim, por mais que você faça o seu currículo um carnaval, não é bem assim. Outra coisa, papel é muito complicado porque tudo hoje é e-mail, tudo hoje é cadastro de vagas de emprego, aí vai até responder a outra questão. Então não é bem assim, você vai na empresa. Que empresa? A maioria, empresa grande é um processo seletivo via RH. Eles vão contratar uma empresa de recursos humanos ou vai ter a questão de RH. Então você vai falar com quem? Sei lá, vou trabalhar na Petrobras. Vou falar com quem? Com o Lula? Com o Lula? Sei lá, eu fiz uma entrevista numa igreja importante aqui no início do ano. Vou trabalhar com quem? Com o pastor líder? Vou falar com quem? Com o pastor líder? Então, assim, não é bem assim. Então, e a questão do e-mail colorido, dos currículos coloridos, é isso, mano. Primeiro que hoje em dia é tudo palavra-chave. Então não adianta você fazer o teu currículo, colocar tudo. Então, assim, hoje boa parte das empresas já fazem automação dos currículos. Então, a pessoa recebe o currículo, joga ali no aplicativo de inteligência artificial, usa as palavras-chave, o perfil que eles querem, e aí eles vão eliminando e vão contratando e vão selecionando o perfil que eles querem para outras fases. Então, também tem essa questão hoje em 2025. Então, assim, muita coisa a gente precisa ser vista olhando 2025. Tem coisas que talvez funcionaria até 5, 6 anos atrás, não funciona mais hoje. Então, assim, a gente não sabe o que é o currículo certo e o que é o currículo errado. Quando a gente fala de esses especialistas em currículo, porque você não sabe, você tem que entender o perfil da pessoa, e às vezes o perfil da empresa. Então, assim, não é algo, é muito para mim como posso, é jogo cego, não sei, não é o termo certo que eu sei falar. Outra dica: vá a um supermercado grande, ajude um repositor nisso, comece uma conversa com ele e pergunte quanto tempo ele trabalha e do que precisa para trabalhar. Pede indicação a ele, se não der certo em um estabelecimento, tente outro. Primeiro, se eu tiver que fazer network com alguém, eu vou tentar fazer network com alguém ligado à cultura, ligado ao audiovisual, ligado à educação. Então, porque eu tenho informação, eu tenho conhecimento, eu tenho tempo. Então, ele tá certo em uma coisa: fazer network. A gente precisa fazer network. É uma coisa que eu tenho tentado. É onde eu tô errado, é onde eu tenho errado bastante. As minhas estratégias de fazer network estão dando errado. Então eu preciso acertar a estratégia para que eu consiga, de uma certa forma, deslanchar. E assim, para que eu vou falar com o repositor? Então é isso. Então, assim, se eu tô aqui no YouTube, eu já tenho um certo conhecimento. Eu já tenho um certo conhecimento porque eu tenho umas estratégias para criar um canal no YouTube, mesmo com ferramentas limitadas. Então você já começa a pensar que já estou bem acima. O grande problema de muita gente que comenta sempre mercado, vender água, outras coisas, é nunca fazer análise de perfil, é nunca entender a situação. Eu não estou falando que é certo ou que é errado, porque assim, as pessoas querem ajudar, as pessoas não me conhecem. Então, assim, elas veem a minha postagem, elas querem sim elas se sensibilizam, elas realmente querem ajudar de coração. Eu não estou aqui criticando. O problema é como essa ajuda ela é feita. Então, assim, a gente precisa entender o X da questão. Acabei de ver uma frase aqui da Odete. Como é que é? Por mais que você não entenda, como é que é? Opinar sem ser algo que você não conheça é as maravilhas da democracia e também a tragédia. Então, assim, a gente opina muito sem conhecer a pessoa. A gente quer opinar baseado na nossa verdade e nunca quer ouvir a pessoa, porque o desemprego, ela afeta todas as camadas. Ela afeta o cara que não tem nada ao cara recém-formado. Você vai falar para um programador que muitas empresas têm demitido muita gente, e assim, tem demitido em massa, empresas grandes, acho que o Facebook demitiu 1.000 pessoas, não sei de cabeça agora, mas empresa grande, tem a questão do Itaú, que demitiu 1.000 pessoas também. Então, assim,
era uma área que todo mundo queria, programação, até 5, 6 anos, e é uma área que tem demitido muita gente, e as pessoas precisam se reinventar e começar a estudar análise, ciência de dados, machine learning, internet das coisas, tudo ligado à inteligência artificial e dados para tentar se manter no mercado. Então, assim, se a pessoa é demitida, pô, tá lá, tá ganhando, eu não sei qual é o teto salarial de um programador, não. Mas, sei lá, tá ganhando 10 mil reais ou dólares, dependendo do lugar que ele trabalha. Pô, ele vai perder aquilo tudo. Ele não vai conseguir. Será que ele vai conseguir se recolocar no mercado? Talvez sim, talvez não. E se não conseguir? Passar 6, um ano, começar o desespero porque o cara tinha um estilo de vida de 10, 15 mil reais e, e vai ter que tentar se virar. Aí ele vai para um emprego, aí alguém vai falar para ele, cara, tenta mercado, tenta obra, tenta telemarketing. O cara, sei lá, é um nerd. Nunca fez nada disso. Cara, ele não vai ser chamado. Por mais que ele tente, ele não vai ser chamado. A não ser que a empresa no futuro fale, no futuro eu vou te promover, eu estou querendo montar um setor de dados, um setor de programação. Você começa aqui como, sei lá, auxiliar de serviços gerais, ou, sei lá, assistente administrativo. E quando a gente tiver a oportunidade, a gente abre um setor de dados para ampliar a marca, para posicionar a empresa no mercado. Então, assim, tudo é nuance. E sim, existe uma parcela de pessoas com diploma, com um bom currículo, que sim, está em situação de rua, está perdendo emprego e não está conseguindo recolocar. Eu me vejo nessa parcela da sociedade. Eu me vejo nessa parcela da sociedade que tem uma boa formação, que tem um bom currículo, mas que não consegue entrar no mercado devido os muros que não são abertos, que não são quebrados. Então, assim, a gente precisa entender cada perfil. Cada perfil. Não é qualquer um que vai aceitar e não é qualquer empresa de mercado, call center, obra que, que vai aceitar e que vai te aceitar porque existe um setor de RH, existe uma análise de perfil, uma análise de comportamento. Então, assim, existem vários processos, vários processos. Há 5 anos eu fiz uma prova na Supervia aqui, mano, acho que eram 10 processos, eu não passei nem no primeiro processo, mano. Porque era muita prova para ser maquinista. Então, assim, requer muita coisa. E foi indicação. Então, assim, a gente precisa sempre entender a realidade de cada um antes de opinar qualquer coisa. Eu não tô aqui para fazer uma crítica. E mesmo que, não confia nos dados do governo. Não confia em nada. Não confia nem nos dados da oposição. Mano, se aprofunde sobre o tema. Pesquise sobre o tema. Entenda a sua realidade, a realidade ao seu lado. Ao seu lado. Ver se existe pessoa na mesma situação que você. Olha, se você mora numa cidade grande como eu, que moro no Rio de Janeiro, olha, vá no centro do Rio, vá na Zona Sul, na parte da noite, e vê as pessoas em situação de rua, conversa com cada um, vai na fila da comida popular, do restaurante popular que tem aqui no Rio, conversa com cada um, vai nos abrigos, vai conversar com os assistentes sociais sobre o assunto, vai entender mais essa questão do desemprego, vai entender, vai ver os comentários das postagens do Vagas Arrombadas no Facebook e ver que o bagulho não é tão simples. Tem muita gente fala, vai no LinkedIn, vai na Cato, vai na Gup. Aí quando você vai nas redes sociais, você só vê ninguém metendo malho. E claro, vai ter gente que vai conseguir emprego dessas plataformas. Sim, vai ter. Mas às vezes é aquela pessoa, mas uma maioria não consegue. E quem consegue faz até piada. Caraca, consegui ser chamado através da Gup. Pô, 10 anos que eu faço cadastro no vagas.com. Eu só consegui entrevistas esse ano, mas eu não passei da primeira fase. Há 10 anos que eu tô fazendo, eu tenho cadastro. Então, assim, são nuances, cara. Então depende muito. Então, a gente precisa, a maioria dos comentários é sempre a mesma lógica. Ou tentar defender o governo, ou tentar achar que emprego tá em qualquer lugar. Tá é só dar o Google, é só isso e aquilo, sendo que, mano, emprego não é, sei lá, não é tráfico pago, que você vai lá, faz uma coisa bonitinha, clica e teu canal vai subir. Emprego tem uma vaga, primeiro você tem que ver se aquela vaga é legal.
porque tem muito golpe hoje. Eu estou em vários grupos no Facebook e a maioria é golpe. Tem processos seletivos que a pessoa, às vezes, ela abre a vaga para ver como é que está a demanda, como é que está a procura, porque tem pessoas reclamando que se inscreveu para tal vaga, passou em vários processos e depois a vaga foi cancelada. Então tem muitas nuances e o problema, assim, é estrutural em diversos aspectos. Não é apenas ter vaga, distribuir o currículo que você vai conseguir um emprego. Não é bem assim. Então é isso. Valeu.